Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Seu Valdeci sempre foi homem de poucas palavras, mas quando a conversa esquentava no boteco do Zé Antônio, ele puxava uma cadeira e começava a contar seus causos. Naquela noite de sexta-feira, com a chuva batendo no telhado de zinco e o vento uivando lá fora, ele decidiu contar pela primeira vez o que aconteceu com ele há uns 10 anos, quando ainda morava na fazenda do finado Coronel Aristides. "Olha, pessoal", começou Valdeci, ajeitando o chapéu na cabeça. "Eu nunca contei isso pra ninguém, porque achava que iam pensar que eu tava meio doidinho da cabeça, né? Mas depois do que aconteceu com o Juvenal semana passada, acho que é melhor vocês saberem." Ele tomou um gole da pinga e continuou, os olhos fixos na mesa de madeira gasta. "Era outubro de 2014. Lembro bem porque foi no mês que minha Neuza fez aniversário. Eu estava trabalhando para o Coronel Aristides na fazenda dele, lá nos Cafundós do Morro da Viúva. Lugar isolado, sabe? Para chegar na cidade mais próxima, levava umas 2 horas de estrada de terra. O coronel tinha me dado uma casinha nos fundos da propriedade, pertinho da mata fechada." Valdeci fez uma pausa, como se estivesse organizando as memórias na cabeça. "Naqueles dias, eu estava cuidando do gado na parte mais afastada da fazenda, onde tem aquelas pastagens que fazem divisa com a mata. Era um serviço que eu gostava, porque ficava mais sozinho, sem ninguém enchendo o saco. Mas tinha uma coisa estranha naquele lugar. Os bichos não chegavam perto." Os homens ao redor da mesa se aproximaram, interessados. "Não é brincadeira não, gente. Onde tinha aquela cerca velha, meio derrubada, que separava a pastagem da mata, os bois não passavam, nem os cavalos, nem os cachorros. Era como se tivesse uma linha invisível ali que eles não conseguiam atravessar. Achei esquisito, mas pensei que podia ser cheiro de onça ou coisa assim." Valdeci balançou a cabeça, como se ainda não acreditasse no que tinha vivido. "Aí, numa quinta-feira, eu estava consertando a cerca nova que o coronel tinha mandado fazer, quando comecei a perceber que tinha alguém me observando. Sabe aquela sensação de que tem olhos grudados nas suas costas? Pois é, virei várias vezes, mas não via nada. Só a mata fechada, cheia de cipó e galho seco." Ele bebeu mais um gole e continuou. "No começo, pensei que podia ser o Dagoberto, o outro peão da fazenda, me pregando uma peça. Mas o Dagoberto tinha ido para a cidade buscar ração para o gado e só ia voltar no outro dia. Então, resolvi ignorar e continuar trabalhando. A chuva lá fora aumentou de intensidade e Valdeci esperou o barulho diminuir antes de prosseguir. Mas aí, quando o sol começou a se pôr, eu ouvi uns barulhos estranhos vindo da mata. Não era barulho de bicho conhecido, sabe? Era como se alguém estivesse quebrando galhos secos, mas de propósito, devagarzinho. E tinha também um som meio... Como é que eu posso explicar? Era como se tivesse alguém raspando unha na casca das árvores." Valdeci fez um movimento com os dedos, imitando o som. "Peguei minhas ferramentas e resolvi ir embora. Não sou homem de ter medo de coisa fácil, mas aquilo estava me deixando meio aperreado. Quando cheguei em casa, acendi o lampião e fiz minha janta. Tentei não pensar no que tinha acontecido, mas na hora de dormir, eu continuava ouvindo aqueles barulhos." Ele olhou para os companheiros de mesa como se quisesse ter certeza de que estavam prestando atenção. Só que agora os barulhos estavam mais perto. Parecia que vinham do quintal da minha casa. Peguei a lanterna e fui até a janela para dar uma olhada. Não consegui ver nada, mas os barulhos pararam na hora que eu acendi a luz. Valdeci fez outra pausa dramática. Pensei que podia ser tatu ou capivara, então não liguei muito. Mas quando apaguei a luz e voltei para a cama, os barulhos recomeçaram. E dessa vez eu tinha certeza. Tinha alguém ou alguma coisa andando em volta da casa. Os homens ao redor da mesa estavam em silêncio absoluto. Levantei de novo,
Peguei a lazarina do coronel que ele tinha me emprestado para espantar onça e abri a porta devagarzinho. A lua estava cheia, então dava para ver bem o terreiro. Não tinha nada ali, mas eu podia sentir que tinha alguém me observando. Valdeci limpou a garganta e continuou. Aí eu fiz uma coisa que até hoje não sei se foi corajosa ou burra. Gritei bem alto. Quem tá aí? Parece que eu não tenho medo. Vocês não vão acreditar no que aconteceu depois. Ele olhou para cada um dos homens antes de continuar. O mato todo ficou em silêncio. Silêncio total. Nem grilo, nem pássaro, nem nada. Era como se toda a natureza tivesse parado para ouvir. E aí, lá do fundo da mata, veio uma resposta. Valdeci baixou a voz. Não era bem uma voz. Era mais como um gemido. Longo, baixo, como se viesse de muito longe. E o pior, parecia que estava vindo de vários lugares ao mesmo tempo. Como se fosse um eco, mas sem ter nada para fazer eco. Os homens se entreolharam, alguns já começando a ficar desconfortáveis. Entrei para dentro de casa e tranquei a porta, mas os barulhos continuaram a noite toda. Não consegui dormir nem um minuto. Quando o galo cantou, tudo parou. Saí de casa e fui trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Valdeci tomou outro gole da pinga. Mas no trabalho, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Quando cheguei na pastagem, encontrei uma coisa que me deixou de cabelo em pé. Vocês sabem que eu tinha consertado a cerca na tarde anterior, né? Pois bem, a cerca estava toda desarrumada de novo. Não quebrada, não derrubada, desarrumada. Como se alguém tivesse tirado cada arame do lugar e colocado de volta, só que tudo torto. Ele balançou a cabeça, ainda impressionado com a lembrança. E tinha mais. No chão, ao redor da cerca, tinha marcas estranhas. Não eram pegadas de bicho conhecido. Eram como se fossem pegadas de gente, mas muito grandes e com dedos compridos demais. E o mais estranho, tinha só 3 dedos em cada pé. Valdeci fez uma pausa para deixar a informação ser absorvida. Passei o dia inteiro tentando entender o que tinha acontecido. Pensei em tudo. Ladrão, vândalo, até brincadeira de mau gosto. Mas nada fazia sentido. Quem ia querer bagunçar uma cerca no meio do nada? E essas pegadas... Ele suspirou. Quando chegou a noite, resolvi que ia descobrir o que estava acontecendo. Peguei a lazarina, uma corda, a lanterna e fui me esconder atrás de umas árvores perto da cerca. Ia passar a noite toda lá, se fosse preciso. Os homens ao redor da mesa estavam completamente absortos na história. Esperei até umas 11 horas da noite. Tudo quieto, só o barulho normal da mata. Aí, de repente, começou aquele silêncio esquisito de novo. Era como se alguém tivesse apertado um botão e desligado todos os sons da natureza. Valdeci olhou para as mãos, como se estivesse revivendo o momento. E aí eu vi. Saindo da mata, bem devagarzinho, veio uma coisa que até hoje eu não sei bem como descrever. Era grande, muito grande. Devia ter uns 2,5 metros de altura. Andava em pé como gente, mas o corpo era todo desproporcional. Os braços eram compridos demais, quase arrastavam no chão. E era peludo, coberto de pelos escuros. Valdeci fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Mas o pior não era isso. O pior era o jeito que a coisa se movia. Não era como bicho, não era como gente. Era como se ela tivesse estudado como as pessoas andam e tivesse tentando imitar, mas não conseguisse fazer direito. Sabe quando você vê uma pessoa tentando andar com as pernas amarradas? Era parecido. Ele tomou outro gole da pinga. A criatura chegou perto da cerca e começou a mexer nela, exatamente como eu tinha visto de manhã. Pegava cada arame, olhava, mexia, colocava de volta no lugar errado, como se estivesse tentando entender como aquilo funcionava. Valdeci olhou para os homens ao redor da mesa. Eu estava tão assustado que nem conseguia me mexer. Ficava só observando, tentando entender o que estava vendo. Aí a coisa parou o que estava fazendo e virou a cabeça na minha direção.
Ele fez uma pausa dramática. Vocês não vão acreditar no que eu vi. A cabeça dela não era cabeça de bicho conhecido. Era como se fosse uma mistura de coisa que não devia existir. Tinha formato meio humano, mas o rosto era todo alongado, como se alguém tivesse puxado uma face de pessoa até ela ficar irreconhecível. Valdeci balançou a cabeça. E os olhos? Meu Deus do céu, os olhos! Eram grandes, muito grandes, e brilhavam no escuro como se tivessem luz própria. Não era reflexo da lua, não. Era como se tivesse duas lanternas fracas acesas dentro da cabeça da criatura. Os homens ao redor da mesa estavam visivelmente desconfortáveis. A coisa ficou me olhando por uns minutos que pareceram horas. Eu não conseguia me mexer, não conseguia nem piscar. Era como se ela tivesse me hipnotizado. Aí, de repente, ela começou a andar na minha direção. Valdeci limpou a testa com a manga da camisa. Cada passo que ela dava, eu sentia como se o chão tivesse tremendo. Não era peso, era outra coisa. Era como se a própria natureza tivesse medo dela. Quando ela chegou perto da árvore onde eu estava escondido, parou e ficou me olhando de novo. Ele fez outra pausa. E aí aconteceu a coisa mais assustadora de toda essa história. A criatura abriu a boca e começou a fazer um barulho que eu nunca vou esquecer. Não era rugido, não era grito. Era como se ela estivesse tentando falar, mas não soubesse como. Saía um som meio engasgado, como se tivesse algo preso na garganta. Valdeci tomou mais um gole da pinga. Eu pensei que ia morrer ali mesmo. Pensei que ela ia me pegar e fazer sei lá o que comigo. Mas aí aconteceu uma coisa que me salvou. Lá longe, na estrada, apareceu a luz dos faróis de um caminhão. Era o Dagoberto voltando da cidade. Ele suspirou aliviado. Quando a luz dos faróis bateu na mata, a criatura parou de fazer aquele barulho horrível e virou a cabeça na direção da estrada. Ficou assim por uns segundos, como se estivesse pensando. Aí, de repente, ela se virou e correu para dentro da mata. Valdeci olhou para os companheiros. Mas vocês não vão acreditar na velocidade que ela correu. Não era corrida de bicho comum, não. Era como se ela tivesse flutuado entre as árvores. Em menos de 10 segundos, ela tinha sumido completamente. Ele fez uma pausa. Esperei o Dagoberto chegar e não falei nada para ele. Que é que eu ia falar? Que tinha visto um monstro mexendo na cerca? Ele ia achar que eu estava maluco. Valdeci balançou a cabeça. Mas no dia seguinte, quando fomos trabalhar juntos, o Dagoberto comentou uma coisa estranha. Disse que quando estava voltando da cidade, tinha visto uma sombra muito grande atravessando a estrada na frente do caminhão. Pensou que fosse uma vaca, mas quando chegou no local, não tinha nada. Os homens ao redor da mesa se entreolharam. A partir daquele dia, comecei a reparar em outras coisas estranhas na fazenda. Os cachorros não queriam se aproximar daquela parte da propriedade. Quando a gente tentava levar eles para lá, eles ficavam inquietos, choramingando, com o rabo entre as pernas. Valdeci continuou. E tinha também a questão dos sons. Toda noite eu ouvia aqueles barulhos de galhos quebrados e de unha na casca das árvores. Sempre na mesma hora, sempre vindo da mesma direção. Era como se a criatura tivesse uma rotina. Ele tomou outro gole. Passei várias noites observando de longe, sempre escondido. A coisa aparecia quase todas as noites, sempre fazendo a mesma coisa, mexendo na cerca, olhando, tentando entender. Era como se ela tivesse fascinada por objetos feitos pelo homem. Valdeci olhou para os homens. Mas o mais estranho era que ela nunca tentava destruir nada. Só mexia, reorganizava, deixava tudo fora do lugar. Como se estivesse brincando ou tentando aprender. Ele fez uma pausa. Até que numa noite, ela fez uma coisa diferente. Em vez de mexer só na cerca, ela foi até o galpão onde a gente guardava as ferramentas. Passou horas lá dentro, mexendo em tudo, pegando as coisas.
olhando, cheirando. Valdeci balançou a cabeça. No dia seguinte, encontrei todas as ferramentas arrumadas de um jeito estranho. Não estavam bagunçadas, estavam organizadas. Mas organizadas de um jeito que não fazia sentido pra gente. Era como se alguém tivesse tentado fazer ordem usando uma lógica diferente. Os homens estavam cada vez mais interessados. Todas as enxadas estavam amontoadas num canto, todas as foices noutro, todos os martelos enfileirados por tamanho. Mas o mais curioso, ela tinha separado as ferramentas por cor também, todas as que tinham cabo de madeira clara num lado, as de madeira escura noutro. Valdeci coçou a cabeça. E tinha uma coisa que me chamou a atenção. A criatura tinha pego uns pedaços de arame e tinha feito umas formas geométricas. Não eram rabiscos, não, eram formas bem feitas. Círculos, triângulos, quadrados, como se ela estivesse tentando fazer arte. Ele olhou para os companheiros. Aí eu comecei a perceber que aquela coisa não era só um bicho selvagem. Tinha uma inteligência ali, uma curiosidade. Ela estava tentando entender o nosso mundo, as nossas coisas. Valdeci tomou outro gole. E aí aconteceu a coisa que me fez decidir sair da fazenda. Numa sexta-feira à noite, eu estava em casa quando ouvi um barulho diferente. Não era o barulho de sempre. Era como se alguém estivesse batendo na porta. Valdeci fez uma pausa dramática. Abri a porta devagarzinho e não tinha ninguém. Mas no chão, bem na frente da porta, tinha uma coisa que me deixou de cabelo em pé. Era um monte de gravetos e pedrinhas arrumados em formato de círculo. No meio do círculo tinha uma flor. Ele olhou para os companheiros. Não era uma flor comum, não. Era uma flor que eu nunca tinha visto na região. Era roxa, quase preta, e tinha um cheiro muito forte, meio doce, meio enjoativo. Valdeci limpou a garganta. Peguei uma vara e desmanchei aquele arranjo todo. Não queria nem tocar naquilo. Mas no dia seguinte, quando acordei, estava tudo arrumado de novo. Igualzinho. Ele balançou a cabeça. Aí eu entendi que aquilo não era coincidência. A criatura estava tentando se comunicar comigo. Estava tentando fazer algum tipo de contato. E isso me assustou mais do que tudo o resto. Valdeci tomou outro gole da pinga. Porque uma coisa é você ver um bicho estranho na mata. Outra coisa é o bicho querer conversar com você. Isso já não é natural, isso já é coisa de outro mundo. Ele olhou para os homens ao redor da mesa. Nos dias seguintes, os arranjos ficaram cada vez mais elaborados. Não era só graveto e pedrinha, não. Ela começou a usar folhas coloridas, flores diferentes, até alguns pedaços de metal que ela tinha achado sei lá onde. Valdeci fez uma pausa. E sempre tinha aquela flor roxa no meio. Sempre. Como se fosse uma assinatura dela. Ele continuou. Aí, numa noite, resolvi fazer um teste. Peguei umas pedrinhas e arrumei elas em formato de quadrado na frente da porta. Queria ver se ela ia entender que eu estava tentando responder. Valdeci olhou para os companheiros. No dia seguinte, o meu quadrado tinha virado um triângulo. E do lado, ela tinha feito outro quadrado, só que maior. Era como se ela tivesse corrigido o meu desenho e mostrado como fazia melhor. Os homens estavam fascinados pela história. Isso continuou por alguns dias. Eu fazia uma forma, ela mudava. Eu deixava alguns objetos, ela reorganizava. Era como se a gente tivesse numa aula estranha, onde ela era a professora e eu era o aluno. Valdeci tomou mais um gole. Mas aí aconteceu uma coisa que mudou tudo. Numa quinta-feira à noite, eu estava observando ela mexer no galpão quando ela fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Ela olhou diretamente para onde eu estava escondido e acenou. Ele fez uma pausa dramática. Acenou como gente, sabe? Levantou um dos braços compridos e balançou a mão. Não tinha mais dúvida. Ela sabia que eu estava lá, sabia que eu estava observando e não se importava. Valdeci balançou a cabeça. Naquele momento eu entendi que tudo tinha mudado. Não era mais eu observando ela. Era nós dois nos observando.
Era uma... Como é que eu posso dizer? Uma relação. Ele olhou para os companheiros. E isso me assustou de verdade. Porque se ela sabia que eu estava lá, se ela estava tentando se comunicar, o que mais ela sabia, onde mais ela andava, que outras coisas ela fazia quando eu não estava vendo, Valdeci tomou outro gole. Passei o fim de semana pensando no que fazer. Segunda-feira fui falar com o coronel Aristides. Não contei a história toda, claro. Só disse que tinha visto coisas estranhas na mata e que achava melhor eu trabalhar numa outra parte da fazenda. Ele suspirou. O coronel foi compreensivo. Disse que outras pessoas já tinham relatado coisas estranhas naquela região. Falou que o antigo caseiro, um tal de Jeremias, tinha saído de lá meio assombrado, falando de visagens e coisas do tipo. Valdeci olhou para os homens. Aí eu perguntei para o coronel se ele sabia de alguma história daquela mata. Ele ficou pensativo e contou que o avô dele sempre dizia que aquela região era sagrada para os índios que viviam ali antes, que tinha algumas lendas sobre espíritos guardiões da floresta. Ele fez uma pausa. Mas eu não acreditei muito nessas histórias de índio e espírito, não. O que eu vi era real, era de carne e osso, ou pelo menos parecia ser. Valdeci continuou. O coronel me transferiu para uma outra propriedade dele, bem longe dali. Mas antes de ir embora, fiz uma última coisa. Deixei um bilhete grudado na árvore, onde eu sempre me escondia para observar. No bilhete, escrevi: "Obrigado por não me machucar. Espero que você encontre o que está procurando." Ele fez uma pausa. No dia seguinte, quando passei por lá para pegar minhas últimas coisas, o bilhete tinha sumido. Mas no lugar dele tinha outra flor roxa pendurada num galho. E embaixo da árvore tinha um arranjo muito bonito feito de pedras coloridas em formato de coração. Valdeci olhou para os companheiros, que estavam em silêncio. Nunca mais voltei naquela região. Nunca mais vi a criatura. Mas às vezes, quando estou passando por alguma mata fechada, sinto aquela sensação de que tem alguém me observando. E aí eu lembro dela, daqueles olhos brilhantes, daquele jeito estranho de andar. Ele colocou o chapéu na cabeça. Vocês podem acreditar ou não, mas eu sei o que vi. E depois do que aconteceu com o Juvenal, acho que não sou o único que já se deparou com essas coisas por aí. O Zé Antônio, dono do boteco, que tinha ficado ouvindo a história toda do balcão, se aproximou da mesa. Valdeci, você falou do Juvenal. Que foi que aconteceu com ele mesmo? Valdeci olhou para o dono do boteco. O Juvenal estava trabalhando numa fazenda lá para os lados de Águas Claras, né? Ele disse que viu uma criatura parecida com a que eu descrevi. Mas a diferença é que a criatura dele não era curiosa como a minha. Era agressiva. Ele fez uma pausa. O Juvenal disse que ela destruiu o galinheiro da fazenda, matou algumas galinhas, mas não para comer. Só matou e deixou lá, como se tivesse com raiva de alguma coisa. Valdeci balançou a cabeça. E o pior, ela começou a seguir o Juvenal. Ele via ela de longe, sempre observando, sempre por perto, até que ele não aguentou mais e saiu de lá também. O dono do boteco assentiu com a cabeça. Pois é, o Juvenal chegou aqui na cidade semana passada meio alucinado. Estava falando a mesma coisa que você, de bicho estranho na mata. Valdeci se levantou da cadeira. Por isso que eu resolvi contar minha história hoje. Acho que tem mais dessas criaturas por aí. E acho que elas estão ficando mais, como é que eu posso dizer, mais ativas. Ele olhou para todos os homens ao redor da mesa. Meu conselho para vocês: se virem alguma coisa estranha na mata, não mexam, não tentem se aproximar e, principalmente, não tentem fazer mal para ela. Porque, pelo que o Juvenal contou, quando elas ficam com raiva, a coisa fica feia. Valdeci pagou sua conta e se dirigiu para a porta do boteco. E uma última coisa, ele disse virando-se para os companheiros:
Se algum dia vocês passarem pela região do Morro da Viúva e virem flores roxas espalhadas pelo caminho, melhor voltarem por onde vieram, porque significa que ela ainda está por lá, ainda está tentando se comunicar com alguém. A chuva tinha parado completamente e os homens ao redor da mesa ficaram em silêncio por vários minutos, processando a história que acabaram de ouvir. Valdeci saiu do boteco deixando para trás um grupo de pessoas que jamais esqueceria o caos que ele acabara de contar. E até hoje, quando alguém menciona coisas estranhas na mata, os homens que estavam naquela mesa naquela noite se lembram da história de seu Valdeci e da criatura que tentava entender o mundo dos homens, mas que permanecia para sempre como um mistério nas profundezas da floresta, deixando apenas flores roxas como lembrança de sua passagem. Sebastião sempre foi homem de respeitar os mais velhos e de ouvir com atenção as histórias que eles contavam. Trabalhava como tropeiro há mais de 30 anos. Conhecia cada trilha, cada atalho das montanhas da região como a palma da mão. Mas naquela noite de terça-feira, sentado no alpendre da venda do Nhô Benedito, ele decidiu contar pela primeira vez o que aconteceu com ele no verão de 2018, quando estava levando uma tropa de burros carregados de café pela antiga estrada do Pico do Urubu. Escutem bem, rapaziada, começou Sebastião, acendendo um cigarro de palha. Vocês sabem que eu já rodei essas montanhas para todo lado, né? Conheço cada pedra, cada árvore torta, cada curva perigosa. Mas o que aconteceu comigo naquele dia, até hoje eu fico pensando se foi real ou se foi alguma pegadinha que minha cabeça pregou em mim. Ele deu uma tragada longa e continuou, olhando para o horizonte escuro das montanhas. Era fevereiro de 2018, bem no auge do calor. Eu tinha pego uma encomenda do coronel Damasceno para levar 15 burros carregados de café até a cidade de Pedra Branca. Era uma viagem que eu já tinha feito umas 20 vezes, sempre pela estrada nova que passa por baixo da serra. Sebastião fez uma pausa, ajeitando o chapéu na cabeça. Só que dessa vez, quando cheguei no entroncamento, a estrada nova estava interditada por causa de um desbarrancamento grande que tinha acontecido na semana anterior. O guarda rodoviário disse que ia levar pelo menos um mês para limpar tudo. Os homens ao redor se aproximaram, interessados na história. Aí eu não tive escolha. Tive que pegar a estrada velha, aquela que passa por cima da serra, pelo Pico do Urubu. Era uma estrada que ninguém mais usava fazia uns 10 anos, cheia de buraco, meio que tomada pelo mato. Sebastião deu outra tragada. Mas eu conhecia bem aquela estrada. Meu pai já tinha me levado por ali quando eu era menino. É uma estrada bonita, mas meio sombria, que passa por dentro de uma mata fechada e tem umas subidas bem perigosas. Ele olhou para os companheiros. Saí de casa bem cedo, umas 5 da manhã, para pegar o frescor do dia. A tropa estava bem comportada. Os burros conheciam o caminho. Pensei que ia ser uma viagem tranquila, sem problema nenhum. Sebastião fez uma pausa. As primeiras 2 horas foram normais. A estrada estava ruim mesmo, cheia de mato crescido, mas nada que a tropa não conseguisse passar. Os burros iam devagarzinho, parando de vez em quando para comer uma folhinha ou beber água nos riachos. Ele continuou. Mas quando cheguei na parte mais alta da serra, perto do Pico do Urubu, comecei a notar que tinha alguma coisa estranha. Os burros ficaram inquietos, empacando, relutando para seguir em frente. Os homens ao redor da mesa estavam atentos. Vocês sabem que burro é bicho esperto, né? Quando eles não querem ir para algum lugar, é porque sentem alguma coisa que a gente não sente. Mas eu pensei que podia ser só cansaço da subida, então insisti para eles continuarem. Sebastião deu mais uma tragada. Aí começou uma coisa esquisita. A mata ficou muito quieta, quieta demais. Não tinha passarinho cantando, não tinha barulho de bicho, não tinha nem vento balançando as folhas. Era como se toda a natureza tivesse parado para escutar alguma coisa. Ele olhou para os companheiros com uma expressão séria.
E tinha também um cheiro estranho no ar. Não era cheiro de bicho morto, não era cheiro de flor. Era um cheiro meio adocicado, meio enjoativo, como se fosse mel estragado. Sebastião fez outra pausa. Os burros ficaram cada vez mais nervosos. Alguns começaram a recuar, outros ficaram plantados no lugar, se recusando a andar. Eu tive que descer da mula e puxar eles um por um. Ele balançou a cabeça. Foi aí que eu comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindo da mata. Não eram barulhos de bicho conhecido. Era como se alguém tivesse quebrando galhos secos, mas de um jeito muito devagar, muito cuidadoso. Os homens se entreolharam. E tinha também um barulho como se fosse alguém arrastando alguma coisa pesada pelo chão da mata. Um barulho contínuo, sempre na mesma velocidade, sempre vindo da mesma direção. Sebastião tomou um gole da cachaça. Pensei que podia ser algum bicho grande, talvez uma anta ou um veado machucado. Mas o barulho não parava, não mudava de ritmo. Era como se fosse uma máquina funcionando. Ele continuou. Resolvi acelerar o passo, mesmo com os burros relutantes. Queria sair daquele trecho da estrada o mais rápido possível. Mas aí aconteceu uma coisa que me deixou com o cabelo em pé. Sebastião olhou para cada um dos homens. Lá na frente, no meio da estrada, tinha uma árvore caída. Uma árvore grande, grossa, que bloqueava completamente a passagem. Mas o estranho é que eu tinha certeza que ela não estava ali quando eu passei por aquela estrada pela última vez. Ele fez uma pausa dramática. E a árvore não tinha caído naturalmente, não. Ela estava cortada, cortada limpa, como se alguém tivesse usado uma serra bem afiada. Mas não tinha marca de motosserra, não tinha serragem espalhada pelo chão. Os homens estavam completamente absorvidos na história. Era como se alguém tivesse cortado aquela árvore com uma ferramenta que eu não conhecia, ou de um jeito que eu nunca tinha visto. Sebastião deu outra tragada. Não tinha como contornar a árvore com a tropa carregada. Eu ia ter que encontrar um jeito de tirar ela da estrada. Amarrei os burros numa árvore mais atrás e fui examinar o tronco para ver se conseguia rolar ele para fora do caminho. Ele olhou para os companheiros. Foi quando eu me abaixei para ver melhor o corte que eu notei uma coisa muito estranha. A árvore não tinha sido cortada por baixo. Ela tinha sido cortada por cima, como se alguém tivesse subido em cima dela e cortado de lá. Sebastião fez outra pausa. Mas para subir em cima daquela árvore, a pessoa teria que ter pelo menos uns 3 metros de altura, ou então ter subido em alguma coisa muito alta. Ele continuou. Olhei ao redor e não tinha nenhuma escada, nenhuma outra árvore por perto onde alguém pudesse ter subido. E o corte era muito limpo, muito preciso. Não parecia coisa feita por gente. Os homens estavam visivelmente desconfortáveis. Aí, eu comecei a ficar com medo de verdade. Aquilo não era normal, não era natural. Alguém ou alguma coisa tinha derrubado aquela árvore de propósito para bloquear a estrada. Sebastião tomou outro gole da cachaça. Mas eu não podia voltar. Tinha que entregar a carga, tinha compromisso com o coronel Damasceno. Então resolvi tentar arrastar a árvore com a ajuda dos burros. Ele balançou a cabeça. Amarrei umas cordas no tronco e pedi para os burros puxarem. Eles fizeram força, mas a árvore não saiu do lugar. Era como se ela tivesse grudada no chão. Sebastião olhou para os companheiros. E foi aí que eu notei uma coisa ainda mais estranha. Embaixo da árvore, no chão, tinha umas marcas estranhas. Não eram pegadas de bicho, não eram pegadas humanas. Eram marcas grandes, redondas, como se fosse pegada de alguma coisa muito pesada. Ele fez uma pausa. As marcas formavam um círculo ao redor da árvore, como se alguma coisa tivesse andado em volta dela várias vezes antes de derrubá-la. Sebastião deu mais uma tragada. Estava começando a anoitecer e eu não queria passar a noite naquele lugar. Resolvi descarregar os burros e tentar passar as cargas por cima da árvore, uma por uma. Ele continuou. Foi um trabalho danado.
mas consegui passar toda a carga para o outro lado. Aí tive que fazer os burros pularem por cima do tronco. Alguns conseguiram, outros eu tive que ajudar. Os homens estavam impressionados com a determinação de Sebastião. Quando terminei de passar toda a tropa, já estava escuro. Carreguei os burros de novo e resolvi continuar a viagem, mesmo com pouca luz. Queria me afastar daquele lugar o mais rápido possível. Sebastião olhou para os companheiros. Mas aí as coisas ficaram ainda mais estranhas. Começou a ter um barulho de passos atrás da tropa. Não eram passos de bicho, eram passos pesados, como se fosse uma pessoa muito grande andando. Ele fez outra pausa. Virei várias vezes para olhar, mas não conseguia ver nada por causa da escuridão. Só ouvia os passos, sempre na mesma distância, sempre no mesmo ritmo. Sebastião tomou mais um gole. Os burros ficaram ainda mais nervosos. Alguns começaram a correr, outros empacaram de novo. Era como se eles soubessem que tinha alguma coisa perigosa nos seguindo. Ele continuou. E aí aconteceu uma coisa que me deixou apavorado. Os passos pararam de repente, e eu ouvi uma respiração muito forte, muito pesada, como se fosse um fole de ferreiro funcionando. Os homens ao redor da mesa estavam tensos. A respiração vinha de cima, como se alguma coisa muito alta tivesse se aproximado da gente. Olhei para cima, mas não consegui ver nada. Só escuridão. Sebastião fez uma pausa dramática. Aí eu resolvi fazer uma coisa que talvez tenha salvado minha vida. Peguei uma lanterna que eu sempre carregava na cela e acendi ela, apontando para cima. Ele olhou para cada um dos homens. Vocês não vão acreditar no que eu vi. Lá em cima, nas copas das árvores, tinha uma figura enorme, muito maior que qualquer pessoa que eu já tinha visto. Devia ter uns 4 metros de altura. Os homens se entreolharam assustados. Não consegui ver direito o rosto, porque a luz da lanterna era fraca, mas deu para ver que era uma coisa coberta de pelos escuros. E os braços, meu Deus, os braços eram compridos demais, chegavam quase até o chão. Sebastião deu outra tragada, a mão tremendo ligeiramente. A coisa ficou me olhando por uns segundos, que pareceram horas. Eu não conseguia me mexer, não conseguia nem respirar direito. Era como se ela tivesse me hipnotizado. Ele continuou. Aí, de repente, ela começou a se mover. Não andou, não pulou. Ela se balançou de galho em galho, como se fosse um macaco gigante, mas com uma velocidade que não era natural. Sebastião olhou para os companheiros. Em menos de 5 segundos, ela tinha sumido completamente. Desapareceu na escuridão da mata, como se nunca tivesse existido. Ele fez uma pausa. Mas eu sabia que ela ainda estava por perto. Podia sentir que ela continuava me observando, mesmo sem conseguir ver. Sebastião tomou outro gole da cachaça. Apaguei a lanterna e tentei continuar a viagem no escuro. Os burros estavam tão nervosos que era difícil controlar eles, mas eu consegui fazer a tropa andar. Ele balançou a cabeça. O resto da viagem foi um pesadelo. Toda hora eu ouvia barulhos estranhos. Galhos quebrando, folhas se mexendo sem vento e sempre aquela respiração pesada em algum lugar próximo. Sebastião olhou para os homens. E tinha também uma coisa que me deixava muito nervoso. Às vezes eu sentia como se alguma coisa tivesse passado bem perto da gente, mexendo no ar, fazendo uma brisa fria mesmo no calor da noite. Ele continuou. Levei a noite toda para chegar na cidade de Pedra Branca. Quando o sol nasceu e eu vi as primeiras casas, foi como se um peso tivesse saído das minhas costas. Sebastião deu mais uma tragada. Entreguei a carga para o coronel Damasceno e não contei nada do que tinha acontecido. O que é que eu ia falar? Que tinha visto um monstro gigante na mata? Ele ia pensar que eu estava maluco. Ele olhou para os companheiros. Mas quando fui voltar para casa, resolvi pegar a estrada nova, mesmo com o desbarrancamento.
preferi dar a volta e levar mais 2 horas de viagem do que passar de novo por aquela estrada do Pico do Urubu. Os homens estavam completamente absorvidos na história. Umas 2 semanas depois, encontrei o Zé Geraldo, que também trabalhava com tropa na região. Perguntei se ele já tinha passado pela estrada velha do Pico do Urubu recentemente. Sebastião fez uma pausa. Ele me olhou com uma cara estranha e disse que nunca mais ia passar por lá. Contou que da última vez que passou, tinha encontrado uma árvore derrubada no meio da estrada, igual a que eu tinha encontrado. Os homens se entreolharam. Mas o mais interessante é que o Zé Geraldo disse que a árvore não estava lá quando ele passou na ida. Só apareceu na volta, como se alguém tivesse derrubado ela de propósito para bloquear a passagem. Sebastião tomou outro gole. E ele contou também que tinha ouvido barulhos estranhos na mata, como se tivesse alguma coisa muito grande se mexendo entre as árvores. Ele continuou. Aí eu resolvi contar minha história para o Zé Geraldo. Ele me ouviu com atenção e depois disse uma coisa que me deixou pensativo. Sebastião olhou para os companheiros. Ele disse que o avô dele sempre contava histórias sobre uma criatura que vivia na região do Pico do Urubu. Chamavam ela de o Guardião da Serra. Segundo a lenda, era um ser muito antigo que protegia a mata de pessoas que queriam fazer mal para a natureza. Ele fez outra pausa. Mas a criatura não atacava quem passava por ali sem intenção ruim. Ela só queria mostrar que aquela região era território dela, que as pessoas tinham que passar com respeito. Sebastião deu mais uma tragada. O Zé Geraldo disse que o avô dele sempre recomendava que quando alguém fosse passar pela estrada do Pico do Urubu, devia levar uma oferenda. Umas frutas, uns doces, alguma coisa para mostrar respeito pela criatura. Ele olhou para os homens. Claro que na época eu achei isso tudo bobagem, coisa de gente supersticiosa, mas depois do que eu tinha visto, Sebastião fez uma pausa. Uns meses depois, tive que fazer outra viagem para Pedra Branca. A estrada nova ainda estava interditada, então não teve jeito, tive que usar a estrada velha de novo. Os homens estavam ansiosos para ouvir o resto. Dessa vez, eu levei umas bananas, umas laranjas e uns doces que minha mulher tinha feito. Quando cheguei no local onde tinha encontrado a árvore derrubada, parei a tropa e deixei as oferendas numa pedra grande que tinha do lado da estrada. Sebastião olhou para os companheiros. E vocês não vão acreditar. A viagem foi tranquila. Não teve árvore derrubada, não teve barulho estranho, não teve nada. Os burros ficaram calmos o tempo todo. Ele continuou. Quando voltei por ali no dia seguinte, as oferendas tinham sumido. Não tinha nem resto de casca de fruta, nada. Como se alguém tivesse levado tudo. Sebastião tomou mais um gole da cachaça. De lá para cá, toda vez que preciso passar pela estrada do Pico do Urubu, eu levo alguma oferenda. E nunca mais tive problema. A criatura me deixa passar em paz. Ele olhou para os homens ao redor da mesa. Vocês podem acreditar ou não, mas eu sei o que vi naquela noite. E sei que tem coisas na mata que a gente não entende, que são mais antigas que a gente, que merecem nosso respeito. Sebastião apagou o cigarro e se levantou. Por isso que eu sempre falo, quando forem viajar por lugares isolados, especialmente de noite, levem sempre alguma coisa para deixar como oferenda. Não custa nada e pode evitar muito problema. Ele colocou o chapéu na cabeça. E uma última coisa, rapaziada. Se algum dia vocês passarem pela estrada do Pico do Urubu e encontrarem uma árvore derrubada no meio do caminho, não tentem tirar ela do lugar sozinhos. Deixem uma oferenda, peçam licença com respeito e aí tentem passar. Os homens ao redor da mesa ficaram em silêncio por vários minutos, processando a história impressionante que acabaram de ouvir. Sebastião pagou sua conta e saiu da venda, deixando para trás um grupo de pessoas que jamais esqueceria o caos do tropeiro e do Guardião da Serra. E até hoje, quando alguém precisa viajar pela estrada velha do Pico do Urubu,
Os homens que estavam naquela mesa naquela noite se lembram da história de Sebastião e sempre levam alguma oferenda por via das dúvidas, respeitando a criatura antiga que protege as montanhas e cobra respeito de quem ousa passar por seu território. Seu Benedito Almeida sempre foi homem de coragem. Nascido e criado nas terras do interior de Minas, conhecia cada trilha, cada pedra, cada sombra daqueles matos que se espalhava por léguas e léguas ao redor da sua propriedade. Aos 62 anos, tinha as mãos calejadas de tanto trabalho na roça, o zóio esperto de quem já viu muita coisa nessa vida e um jeito calmo de falar que inspirava confiança em qualquer pessoa. A fazenda dele ficava numa região que o pessoal da cidade chamava de fim do mundo. Para chegar lá, tinha que pegar uma estrada de terra que serpenteava por mais de 40 quilômetros, passando por 3 pontes de madeira velha e subindo 2 serras íngreme. Era um lugar onde o silêncio da noite chegava a doer no ouvido e onde as estrelas brilhavam com uma intensidade que machucava os olhos de quem não estava acostumado. Benedito morava sozinho desde que a mulher, Dona Aparecida, tinha partido há 5 anos. Os filhos todos tinham ido embora para a cidade grande em busca de uma vida melhor, e só restava ele e seus animais. Algumas vacas leiteiras, um rebanho pequeno de porco, as galinhas do terreiro e seu fiel companheiro Trovão, um cachorro vira-lata que tinha aparecido na propriedade ainda filhote e nunca mais saiu de perto do dono. Era fim de outubro quando tudo começou a ficar estranho. O tempo estava seco, como sempre nessa época do ano, mas havia algo diferente no ar. Os animais começaram a se comportar de forma esquisita. As galinhas não queriam sair do galinheiro, mesmo com o sol alto. As vacas mugiam baixinho durante a madrugada, como se tivesse medo de fazer barulho. E Trovão, que sempre foi um cachorro corajoso, começou a se esconder debaixo da mesa da cozinha toda vez que o sol se punha. Na primeira semana de novembro, Benedito percebeu que algumas árvores na beira do pasto estavam morrendo. Não era seca, porque ele tinha certeza que tinha chovido o suficiente durante o ano. As folhas ficavam amarelas de um dia para o outro, depois preta. E, por fim, caíam todas de uma vez, deixando os galhos nu e retorcido como dedo de defunto. Deve ser alguma praga nova, murmurou ele enquanto examinava uma das árvores mortas. Mas quando encostou a mão no tronco, sentiu algo que o fez pular para trás. A madeira estava gelada, gelada como gelo, mesmo com o sol de meio-dia batendo forte. Foi na segunda-feira seguinte que ele viu a primeira pegada. Benedito estava voltando do pasto onde tinha ido verificar a cerca, quando notou, na lama mole perto do córrego, uma marca que nunca tinha visto antes. Era grande, maior que a pata de qualquer animal que conhecia. Tinha formato meio redondo, mas com 5 marcas que pareciam dedo, só que muito mais comprido e com ponta afiada. A pegada era funda, como se a criatura que a fez fosse muito pesada. Ele se abaixou e mediu com a própria mão. A marca tinha quase o dobro do tamanho da sua palma aberta. Que diabo de bicho é esse? Pensou, sentindo um arrepio subir pela espinha. Nos dias seguintes, as pegadas começaram a aparecer por toda a propriedade. Sempre perto da água, no córrego, ao redor do açude, nas poças que se formavam depois da chuva rápida de verão. Benedito tentou seguir o rastro, mas sempre perdia o sinal quando chegava perto do mato mais fechado. Foi Trovão quem primeiro sentiu a presença da coisa. Na quinta-feira à noite, Benedito estava sentado na varanda, tomando seu café e ouvindo o rádio, quando o cachorro começou a rosnar. Não era um rosnado normal, de quando via um estranho ou sentia cheiro de bicho selvagem. Era um som grave, contínuo, que vinha lá do fundo da garganta, como se o animal tivesse visto algo que ia contra tudo que entendia do mundo. Benedito levantou e olhou na direção que Trovão estava encarando. No começo não viu nada, só a escuridão do pasto e a silhueta das árvores contra o céu estrelado. Mas depois de alguns segundos,
notou uma sombra que se movia entre a cerca. Era alta, mais alta que qualquer pessoa, e se movia de um jeito estranho, como se não tivesse osso, deslizando pelo chão sem fazer barulho. O coração de Benedito disparou. Ele correu para dentro de casa, pegou a espingarda que guardava atrás da porta e voltou para a varanda. Mas quando olhou de novo, a sombra tinha sumido. A partir daquela noite, as coisas pioraram rapidamente. As galinhas começaram a morrer. Benedito encontrava elas toda manhã no terreiro. Não ferida, não comida por bicho nenhum, só morta, com os olhos vidrados e o corpo frio. Uma por uma, até que em 3 dias não sobrou nenhuma. Os porcos também começaram a ficar doentes. Não comiam, ficavam deitados no chiqueiro, tremendo como se tivesse com febre. Benedito chamou o veterinário da cidade, mas quando o homem chegou, 2 dias depois, encontrou os animais mortos da mesma forma que as galinhas. Nunca vi nada igual, disse o veterinário coçando a cabeça. Parece que morreram de susto. As vacas eram as únicas que ainda resistiam, mas ficavam agrupadas no canto do pasto mais longe do mato e se recusavam a pastar perto do córrego onde as pegadas apareciam. Benedito começou a perder o sono. Toda noite ouvia ruído estranho lá fora. Um arrastar pesado, como se algo grande tivesse se movendo pelo terreiro, e às vezes um som que não conseguia descrever, meio como um gemido, meio como o vento passando por uma gruta funda. Trovão não saía mais de dentro de casa. O cachorro tinha emagrecido em poucos dias e passava o tempo todo tremendo, mesmo quando Benedito acendia o fogo na lareira. Foi na segunda-feira da 3ª semana que Benedito decidiu que tinha que fazer alguma coisa. Ele tinha crescido, ouvindo as histórias que o avô contava sobre as coisas que habitavam os matos. Criatura antiga, mais velha que os primeiros colonizadores, que viviam nas partes mais escuras da floresta e só saíam quando alguma coisa perturbava o equilíbrio natural. O avô sempre dizia que tinha jeito de lidar com essa criatura, ritual antigo que os índios ensinaram para os primeiros moradores da região. Benedito nunca tinha acreditado muito nessas histórias, mas agora não tinha outra explicação para o que estava acontecendo. Na tarde de terça-feira, ele foi até a casa abandonada do falecido Jacinto Pereira, que ficava a uns 3 quilômetros da sua propriedade. Jacinto tinha sido curandeiro, conhecido na região por saber lidar com as coisas do outro mundo. A casa estava caindo aos pedaços, mas Benedito lembrava que o velho guardava seus livros e papel numa caixa de metal debaixo da cama. Depois de 1 hora procurando entre os escombros e enfrentando teia de aranha e rato, ele encontrou a caixa. Dentro tinha vários cadernos escritos à mão, com receita de remédio caseiro, oração e também algumas páginas sobre as criaturas do mato profundo. Numa das páginas, Benedito encontrou exatamente o que procurava. A descrição batia perfeitamente com o que ele estava vendo na fazenda. Pegada grande e redonda, animal que morriam sem ferimento, sombra alta que se movia sem fazer barulho. O caderno chamava a criatura de Sombra da Terra e dizia que ela só aparecia quando a terra era perturbada ou quando alguém invadia território que não era seu. Benedito franziu a testa. Ele morava naquela terra há mais de 30 anos. Tinha herdado do pai, que por sua vez tinha herdado do avô. Que território ele podia ter invadido? Foi então que se lembrou do açude. 3 meses atrás, durante a seca brava de agosto, o nível da água tinha baixado tanto que ele decidiu fazer uma limpeza no fundo, tirando o lodo e os galhos que tinham se acumulado ao longo dos anos. Durante o serviço, a pá dele tinha batido em algo duro enterrado na lama. Era uma pedra grande, redonda, coberta de marcas estranhas que pareciam desenho antigo. Na época, Benedito não tinha dado importância. Tinha tirado a pedra do caminho e deixado ela na beira do açude, pensando em usar depois para fazer algum muro ou calçada. Agora, lendo o caderno de Jacinto, ele entendeu que tinha cometido um erro terrível.
A página dizia que a sombra da terra guardava um lugar sagrado, marcado por pedra especial que nunca deviam ser movida. Quando alguém mexia nessas pedras, a criatura despertava e começava a reclamar seu território, matando tudo o que encontrava pela frente até que a pedra fosse devolvida ao lugar certo. O caderno também explicava como desfazer o que tinha sido feito. Tinha que esperar a lua nova, levar a pedra de volta para o lugar original durante a madrugada e fazer uma oferenda de respeito para a criatura. A oferenda podia ser comida, bebida ou algo de valor pessoal. Benedito olhou para o calendário. A lua nova seria na sexta-feira, dali a 3 dias. Ele passou o resto da semana se preparando. Limpou a espingarda, embora soubesse que de nada adiantaria contra uma criatura daquelas. Organizou as coisas da casa, escreveu uma carta para os filhos explicando onde ficavam os documentos importantes caso algo desse errado. E na quinta-feira à noite foi até o açude buscar a pedra. A pedra continuava onde ele tinha deixado, mas agora parecia diferente. As marcas na superfície brilhavam com uma luz fraca, esverdeada, que pulsava como um coração. Quando Benedito encostou a mão nela, sentiu uma vibração estranha, como se a pedra tivesse vida própria. Com muito esforço, conseguiu carregar a pedra até o carrinho de mão e levou ela para perto de casa, onde ficaria mais fácil transportar na hora certa. Na sexta-feira à noite, Benedito quase não conseguiu jantar. O estômago estava embrulhado de nervoso e as mãos tremiam toda vez que pegava o garfo. Trovão também estava inquieto, andando de um lado para o outro da cozinha, parando só para olhar para a porta, como se esperasse que algo terrível fosse aparecer a qualquer momento. Às 11 da noite, Benedito vestiu a roupa mais limpa que tinha. Pegou uma garrafa da pinga que guardava para os dias especiais e saiu de casa empurrando o carrinho com a pedra. Trovão tentou segui-lo, mas ele fez o cachorro ficar em casa. "Você já ajudou bastante, companheiro", disse, fazendo carinho na cabeça do animal. "Agora é comigo." A caminhada até o açude durou quase 1 hora. A pedra era pesada, o terreno estava irregular por causa da seca e Benedito tinha que parar várias vezes para descansar. A noite estava clara, com 1 milhão de estrelas brilhando no céu, mas também estava fria e ele sentia o suor gelado escorrendo pelas costas. Quando chegou na beira do açude, Benedito percebeu que não estava sozinho. A sombra da terra estava lá, parada do outro lado da água, imóvel como uma árvore morta. Era ainda maior do que ele tinha imaginado. Devia ter uns 3 metros de altura, talvez mais. O corpo parecia ser feito de uma substância escura que absorvia a luz das estrelas, e onde deveria ter o rosto havia apenas um vazio profundo que machucava os olhos de quem olhava. Benedito sentiu as pernas fraquejarem, mas se obrigou a continuar. Seguindo as instruções do caderno, empurrou o carrinho até a beira da água e, com muito cuidado, levantou a pedra e a colocou de volta no fundo do açude, exatamente onde tinha encontrado ela. Assim que a pedra tocou a lama, as marcas começaram a brilhar mais forte, iluminando a água ao redor com aquela luz esverdeada. A sombra da terra se moveu pela primeira vez, deslizando ao redor do açude sem fazer ondas na superfície, como se não tivesse peso. Benedito abriu a garrafa de pinga e derramou metade do conteúdo na água como oferenda. Depois, tirou do bolso a aliança de casamento da falecida Aparecida, a coisa mais valiosa que possuía, e a atirou no açude também. "Desculpe por ter mexido na sua pedra", disse ele, com a voz tremendo. "Eu não sabia que era importante. Por favor, deixe minha terra em paz." A sombra da terra parou bem na frente dele, do outro lado da água. Benedito sentiu um frio terrível, como se todo o calor do seu corpo tivesse sido sugado, e por um momento teve certeza de que ia morrer ali mesmo. Mas depois de alguns segundos que pareceram durar uma eternidade, a criatura se afastou lentamente e desapareceu na escuridão do mato.
Benedito ficou parado ali por mais alguns minutos, esperando para ter certeza de que ela tinha ido embora mesmo. Depois, pegou o carrinho vazio e voltou para casa, caminhando mais rápido do que tinha ido. Na manhã seguinte, quando acordou, tudo tinha voltado ao normal. As vacas estavam pastando tranquilamente perto do córrego. Os passarinhos cantavam no terreiro. E Trovão tinha saído de debaixo da mesa e estava deitado no sol da varanda, abanando o rabo. Benedito nunca mais viu a sombra da terra e nunca mais mexeu em nada que encontrava enterrado na sua propriedade. Ele comprou galinha nova, alguns porcos, e a vida voltou ao normal. Mas toda vez que passava perto do açude, especialmente durante a lua nova, ele sentia um arrepio na espinha e apressava o passo. Anos depois, quando os netos vinham visitar, Benedito às vezes contava essa história. Alguns acreditavam. Outros achavam que era coisa da idade, imaginação de velho que morava sozinho no mato. Mas ele sabia que era verdade. E sabia também que havia coisa neste mundo que era melhor deixar em paz. O açude continuou funcionando normalmente, fornecendo água para a propriedade e para os animais. Mas Benedito nunca mais fez limpeza no fundo dele, e sempre que via alguma pedra estranha ou diferente em qualquer lugar da fazenda, deixava ela exatamente onde estava, porque ele tinha aprendido, da pior maneira possível, que nem tudo que a terra esconde deve ser trazido à luz do dia.